Olá, meu povo, pessoal do terceiro A, terceiro B, terceiro C e D. Estamos aqui mais uma vez, estudar mais um pouco da nossa gramática. Este é um assunto recorrente, principalmente nas turmas de terceiros anos. Vocês veem isso no nono ano. Algumas turmas veem no nono, outras veem no oitavo ano, dependendo da coleção que for usada na escola. E repete no terceiro ano do ensino médio. E nós hoje vamos estudar os operadores argumentativos, as conjunções coordenativas, que a gente chama de conjunções coordenativas. São operadores argumentativos porque eles servem também para você usar na hora da construção de parágrafos argumentativos e dar essa liga no texto, é a questão da coesão do texto, ligar o texto, partes do texto. Então, as preposições ligam palavra a palavra, as conjunções ligam orações a orações. As coordenativas, elas vão juntar orações que são, de certa forma, ali que não tem dependência. Uma não depende da outra para ter sentido. Diferente das subordinativas, que vão juntar orações que geralmente a segunda depende da primeira. E você também tem ainda as orações coordenadas assindéticas. Essa que nós vamos ver são sindéticas. A palavra sindética vem de síndoto. Síndoto é essa coisa de ligação, daquilo que cria uma ligação, entre duas partes, daquilo que une duas partes. Então, a sindética por isso, porque a conjunção, lá na origem, lá do latim, vem essa coisa de síndeto. Operadores argumentativos são expressões que ligam orações, período ou até mesmo parágrafos, conforme a intenção do autor. Os operadores argumentativos são palavras ou expressões fundamentais para a coesão textual, como eu havia falado antes, Ou seja, para a ligação entre as diversas orações, períodos e parágrafos que existem em um texto. Eles são responsáveis por articular as partes do texto, conferindo a elas a intenção desejada pelo autor. Então é comum você ouvir na prova do Enem dizer assim, que relação foi estabelecida por esta conjunção entre as duas orações. É bom pensar desta forma, que relação foi estabelecida entre essas conjunções, entre as duas orações. Então é bom você pensar desta forma, a relação estabelecida pela conjunção entre as duas orações que ela une, certo? Outra conceituação de conjunção é operadores argumentativos, palavra ou locuções, algumas de valor adverbial, alguns advérbios podem servir de conjunção, eles vão se transformar dependendo da construção, outras de caráter denotativo, que visa realçar, propiciar, apontar o sentido ou direção, ou garantir a argumentatividade de um texto. Então, operadores argumentativos é conceituado desta forma também. Certo? A função dos operadores argumentativos é estabelecer uma ligação entre as orações, período, até mesmo parágrafo de um texto. Eles são fundamentais para unidade textual, para coesão textual. Toda vez que eu falo de coesão, eu estou falando de um texto que os parágrafos as construções oracionais são bem articuladas uma entre a outra, dando sequenciamento lógico, um sequenciamento racional ao texto, tá certo? Haja vista que por meio de tais operadores que as partes de um texto relacionam. Aí nós temos os tipos destes operadores. Existem centenas de operadores argumentativos e a língua, em seu uso, cria tantos outros nos diversos processos comunicativos. Entretanto, existem alguns desses operadores que valem a pena ter sempre em mente. Por exemplo, as coordenativas, as conjunções coordenativas de adição, os operadores de adição, que dão essa ideia de soma, de somar, de adição, certo? São aqueles que aglutinam trechos com sentido complementares que não se contrapõem.
né, que não são contrários. A ideia de adição, as conjunções aditivas, elas juntam ideias que não são contrárias. Aí são eles: o e, o nem, também, não só, mas também, mas ainda, como também, o además, outro sim, além disso. Então essas conjunções, em alguns momentos é bom lembrar, em alguns momentos elas estabelecem sentido de adição, em outros não, certo? Mas em alguns momentos elas estabelecem sentidos de adição. E aqui eu tenho dois exemplos. Eu não só vou ficar, mas também dormirei aqui. Né? Eu não só vou ficar, mas também dormirei aqui. Então, não só, como nós vimos lá, e o mas também, certo? Da ideia de soma. O segundo exemplo, fui ao shopping e comi um sanduíche. Fui ao shopping e comi um sanduíche. O i dá essa ideia de acrescentamento, tá certo? De acrescentamento. Então lembre-se, os operadores de adição aglutinam trechos com sentidos complementares, né? Então, se você observar, vou ficar, dormirei aqui. Tá vendo? Aglutinou. Então juntou. Eu não só vou ficar, mas também dormirei aqui. Ainda dentro das conjunções coordenativas, os operadores de oposição. Aqui já juntam ideias contrárias, são aqueles que interligam ideias que se contrapõem. Então, se no primeiro a relação é de acrescentamento, de soma, de adição, a relação dos operadores de oposição é de contrariedade, certo? Daquilo que se contrapõe. Por isso são as adversativas, certo? Operadores adversativos são eles o mas, né? O mas, porém, o todavia, contudo, entretanto, no entanto, senão, embora, conquanto, ainda que, mesmo quando, apesar de, se bem que, malogrado, não obstante, inobstante, em que pese. Então, essas expressões aqui dão ideias de contrário, de ligar os contrários. Aí eu tenho dois exemplos aqui. Eu gosto de sorvete, mas estou gripado. Né? Eu gosto de sorvete, mas estou gripado. Mas dá essa ideia de adversidade, de contrário. Eu poderia tomar o sorvete. Eu gosto do sorvete, mas estou gripado. Então não posso tomar porque estou gripado. Certo? Aqui o mas, a ideia do contrário. Gisele desistiu de comprar um automóvel, porém ela tem vontade de possuir um veículo. O porém aí dá a ideia de contrário. Ela desistiu, mas, porém, todavia, ela tem vontade de possuir um veículo. Ok? Ainda dentro dos operadores coordenativos, né, operadores de alternância, dá essa ideia de alternar, né, de alternar. Então você tem dentro que são aqueles que apresentam uma relação de alternância entre dois polos, né, de alternar entre dois polos. Então eu tenho o ou, o ora, o já, o não, nem, o quer, o seja e talvez. Então, eles se repetem, né? Os operadores de alternância, veja que eles se repetem. Ou, ora, já, né? Ou, nesse caso aqui, de não, nem, não se repete o não, mas o nem fica com um sentido também de alternância. Ora, quero dormir, ora, comer. Então veja que tem esse sentido de alternar entre uma opção e a outra opção. Ora, quero dormir, ora, quero comer. O outro exemplo, no segundo exemplo, seja trabalhador, seja estudante, todos merecem respeito.
E aqui eu tenho a alternância, novamente, entre duas classes. Aqui, classe de trabalhador e classe de estudante. Então, essa ideia de alternância. Tá bom, minha gente? Então, as conjunções coordenativas alternativas ou de alternância, os operadores de alternância. Nós temos ainda, dentro das coordenativas, os operadores de conclusão, que dão a ideia de concluir, de chegar a uma conclusão, certo? E eles são aqueles que denotam uma conclusão em relação ao que foi dito anteriormente. Então, o logo é o portanto, então, assim, enfim, consequentemente, o por isso, por conseguinte, de modo que e por fim. Essas expressam a ideia de conclusão. Vamos aos exemplos. Aqui nós temos dois, né? Eu não tenho dinheiro, logo não irei sair hoje. Eu não tenho dinheiro, logo não irei ao cinema. Ok? Deu para entender? Eu não tenho dinheiro, né? Logo não irei ao mercado. E assim por diante. O dia está frio. Leve, por isso, um bom agasalho. Leve, por isso, leve, por isso, um bom agasalho. Então, você tem também aí, né? Nós temos ainda o por fim, que se encaixa quando a gente vai terminando de elencar uma lista de argumentos, né? Eu digo, é perigoso a violência urbana, ou a violência urbana tem como consequência, aí eu cito a morte de jovens, eu cito a violência tem como consequência a morte e a violência urbana contra a criança, o maus-trato dos idosos e, por fim, né, contra a mulher. Então você veja que o por fim usa-se muito quando a gente elenca, né? Quando você elenca uma sequência de argumentos e joga o último argumento, você joga o por fim. Então dá a ideia de conclusão, né? Sempre vai dar a ideia de conclusão. E ainda nas coordenativas, operadores de explicação. Enquanto que a anterior deu a ideia de concluir o pensamento, portanto, né, para aqueles que são cristãos, tem um texto no livro sagrado, o apóstolo Paulo diz assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aí ele diz: mas graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então você tem Paulo ligando a argumentação anterior, concluindo que o resultado da morte de Cristo é a salvação. Então aí você tem isso no livro sagrado. Então, portanto, é conclusivo também. Às vezes aparece estabelecendo outra relação, mas a princípio ele é um operador argumentativo que transmite a ideia de conclusão, certo? Que estabelece a ideia de conclusão. Operadores de explicação, aqui já é diferente, muito parecido com o conclusivo, mas dá a ideia de explicação. São as explicativas, tá certo? Aí você são operadores que representam uma explicação sobre o que foi dito antes. São eles o pois, o porquê e o que também, e o portanto. Eu não posso comer lasanha, pois tenho alergia a queijo. Eu não posso comer lasanha porque tenho alergia a queijo. Compre este dicionário porque o preço está ótimo, pois o preço está ótimo, certo? Você tem aí as explicativas. Quais os operadores argumentativos, né, usar, né, na redação, por exemplo? Eu vou dar essas dicas aqui, né, para que vocês possam compreender. Aí eu coloquei aí no auxílio para auxiliar a vocês
outras expressões que servem também como operadores argumentativos, tá certo? Nós vamos parar nas explicativas. Então eu tenho os operadores que dão a ideia de adição, as aditivas, o e, o nem, o mais também, bem como, o como também, né? Também as adversativas, que dão a ideia de contrário, né? O mas, o porém, o todavia, entretanto, contudo. As alternativas, que dá a ideia de alternância, o ou, o ora, ora, o já, já, o quer. As conclusivas, que geram a ideia de conclusão, né? Elas representam essa ideia, transmite essa ideia, né? Estabelece essa ideia de conclusão. Logo, portanto, por isso, assim, o pois, né? Depois do verbo, né? Colocado depois do verbo, estabelece a relação. E as explicativas que são colocadas, as explicativas geralmente antes do verbo, certo? Antes do verbo. Aí você tem o que, o porquê, o porquanto e o pois. Olha aí, tenho, então pois, tenho, pois tenho alegria. As explicativas, não esqueça, olha, deixa. Se você estiver na prova confundido entre as conclusivas e as explicativas, lembre-se que as conclusivas vêm antes do verbo e as explicativas, elas são postas depois do verbo, certo? O dia está frio, leve, tá vendo? Por isso, um bom agasalho. Eu não tenho dinheiro, logo, tá vendo? Logo, não irei sair hoje. Então você tem aí essas duas que parecem muito, mas as explicativas, elas são postas antes do verbo e as conclusivas depois do verbo. Espero ter contribuído com o conhecimento de vocês. Forte abraço a todos vocês. O exercíciozinho está lá na nossa sala de aula virtual, né? A atividade vai estar lá. Felicidade aí para todos, muita saudade de vocês. Em breve nós estamos nos vendo outra vez. Tchau, tchau.